O QQQ, por mais que abriu otimista com uma resolução das tarifas, derreteu o resto do dia depois que não teve o que esperava. Quer entender como esses níveis funcionam e como que eles me ajudam a navegar durante o dia? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou aqui no gráfico do QQQ de 5 minutos. E o ponto mais importante para o dia de ontem, como eu venho falando nos meus vídeos anteriores, é em relação à resolução das tarifas. Ontem, o mercado esperava que a China entrasse em um acordo com os Estados Unidos, porém, como vocês podem ver, o mercado até chegou, abriu com um gap de alta, segurou, chegando próximo dos meio-dia, né? O mercado já dava sinais que essa tese que a China iria ceder ou que eles iriam ligar para os Estados Unidos tentando fazer um acordo foi diminuindo. Então o mercado foi caindo levemente, foi caindo, chegou no GEC 5 aqui, que era um ponto importante para o dia de ontem. E aí é que a Zuma, né, não teve resolução, aí foi quando o mercado acelerou sua queda e caiu o resto do dia inteiro praticamente. Deu um alívio aqui nos últimos 10 minutos do dia. Olhando para o SPY, mesma coisa, o ativo abriu com gap de alta aqui, conseguiu até chegar nesse put suporte do 5,25, que era um ponto importante do Gama aqui, no caso do SPY, porém bateu ali, derreteu, tá? Passou do 1 day mínimo aqui, passou do GEC 5, derreteu, foi buscar os 490, deu um alívio aqui nos últimos 10 minutos do dia. Olhando a Nvidia abriu muito forte aqui, foi buscar a maior concentração, que era no 105, nessa call resistance aqui, buscou esse preço e depois derreteu, chegou a consolidar nesse outro nível do Gama aqui, por volta dos $100, mas não conseguiu segurar e deu mais uma pernada de alta aqui no final do dia. A Apple, mesma coisa, gap de alta, começou a subir depois da abertura, bateu no GX1, que era a maior concentração pro ativo, no 190 aqui, e aí depois derreteu. Não conseguiu segurar o put suporte, nem o GX5. Por último, olhando para a Tesla, bem parecido. Gap de alta, o mercado tentou dar uma pernada de alta, tinha uma concentração nos 252, porém não teve força para chegar nesse preço e aí derreteu, chegou até achar um suporte aqui no GEX1, que era uma quantidade grande de gama aqui, achou um suporte temporário, depois continuou caindo. Bom, agora eu estou na plataforma do MentorQ para olhar o gráfico do Gama aqui e entender melhor quais eram as maiores concentrações de gama para o ativo. Então aqui eu consigo ver os strikes e a concentração de gama. Então, quanto maior a barrinha, mais força ela vai ter para puxar o preço. Então aqui por volta das 11 horas da manhã, o ativo estava aqui nos 437, representado por essa linha tracejada, e a maior concentração de gama naquele momento era uma concentração negativa aqui por volta dos 433. E o ativo foi, buscou esse preço, chegou a consolidar, mas aí o strike dos 420 começou a surgir gama negativo aqui nesse strike. Seu avanço aqui, então por volta dos meio-dia, ainda continua lá. Então, meio-dia e meio, o ativo chegou nos 433, 32. E aí, como vocês podem ver, surgiu uma quantidade de gama interessante aqui nos 420. E foi exatamente onde o ativo foi buscar como alvo. Olhando para o mesmo gráfico agora da Nvidia, como vocês podem ver, o ativo estava por volta dos 97 e a maior concentração de gama era exatamente o 105, que foi onde ele encontrou uma resistência. Então ele foi com muita força, pegou esse strike, bateu nesse strike e depois derreteu.
Para finalizar, então, vamos dar uma olhada aqui nos dados para o QQQ para entender para onde que o mercado pode estar indo nos próximos dias. Bom, no vídeo de ontem, eu olhei o Gama e eu falei que o alvo era 409. No pré-market, o ativo já está batendo esse preço. Bom, olhando para as pontuações aqui, sazonalidade está neutra, momento está baixo, volatilidade está bem alta e das opções está bem baixo, quer dizer que posicionamento é vendedor. Condição do Gama continua negativa e vamos dar uma olhada aqui nas próximas expirações, que é o mais importante. Para o dia 9, que é o dia de hoje, temos uma quantidade grande aqui de Gama nos 405, pode ser um alvo. Para o dia de amanhã, mesma coisa, por volta dos 405. E para o vencimento mais importante, era os 409, como eu comentei. Como ele finalizou aqui por volta dos 416, 17, ainda não está atualizado, né? O mercado não abriu. Mas então ele já está aqui nesse preço, nos 409. Então nós não vemos algo, por enquanto, em patamares ainda mais baixos. Então provavelmente a gente vai ter uma estabilização aí e quem sabe o ativo possa ter uma movimentação de alta nos próximos dias. Vamos ter que esperar aí o final do dia para ver o que acontece, já que o ativo já bateu nesse preço. Se aparece gama na parte de baixo ou na parte de cima. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Nós trazemos essas análises de segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.